Queridos, abra a sua Bíblia, Salmo 103, versículo 19. E abra também Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 4. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Agora vamos a Esdras. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, mas falada antes ainda por Isaías. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino, e também a pusesse por escrito nestes termos. Olha o que o Ciro disse, um homem que nem crente era. O grande imperador, um cara que governou sobre um reino vastíssimo, um reino poderoso. Olha o que ele diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que suba a Jerusalém, que está em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que viva, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Queridos, eu faço uma pergunta: quem é que está regendo esse mundo? É Deus ou o diabo? Vou perguntar de novo: quem está regendo esse mundo? É Deus ou o diabo? Diga: é Deus. Diga: Deus dirige. Aí no coração talvez você pergunte: mas por que então coisas ruins acontecem? Coisas ruins acontecem porque nós vivemos num mundo caído. Num mundo em que os nossos primeiros pais entregaram a autoridade dessa terra ao diabo. E ele que vive para matar, roubar e destruir. É por isso que Deus tem que mandar Jesus na cruz do Calvário para trazer redenção. Deus permite que os homens façam o que querem. Ele avisa, levanta profetas, que confronta, que mostra caminhos. Mas cabe aos homens decidirem o que querem. Deus nos dotou com livre-arbítrio, com liberdade de escolha. E se nós escolhemos mal, nós sofremos as consequências. Então o mundo que nós estamos é assim. Se os homens querem Deus, isso alegra o coração de Deus. Mas se os homens não querem Deus, Deus os deixa fazerem o que querem. Romanos capítulo 1 fala disso. Deus entregou tais homens às suas próprias vontades. Então, queridos, o problema do mal no mundo é por causa da maldade do ser humano, mas chega um momento em que Deus diz: para. E a Bíblia diz que Deus levanta a igreja como atalaia nessa terra, como intercessores, quem tem poder, voz profética, autoridade espiritual para mudanças profundas nas nações da terra, é a igreja de Jesus. O que nós tratamos hoje, vamos tratar hoje sobre soberania de Deus, tem tudo a ver com o momento político mundial em que nós vivemos. O mundo está indo para o caos. Ninguém imaginava que depois da Segunda Guerra Mundial, onde 5 milhões de judeus foram incinerados, foram mortos, destruídos, ninguém imaginava que o ódio ao judeu voltaria, e hoje voltou com toda a força. Ninguém imaginava que uma Europa que já foi cristã, que uma Europa que viveu debaixo de avivamento, de derramado do Espírito de Deus, voltaria para as trevas. E os muçulmanos tomaram aquelas nações, obrigando o povo a usar as mulheres a usarem a burca, prendendo e batendo, ferindo aqueles que pregam o evangelho. Os dias são maus. O momento político que nós vivemos no mundo.
existe o que é chamado de eixo do mal. Países como China, Rússia, Irã, Venezuela, Colômbia e outros, que estão na mesma toada. São países, Cuba, que são regidos por homens maus, por ditadores sanguinários. Hoje eu estava vendo uma reportagem, Maduro matou 38 mil e tantas pessoas nesse tempo, destruindo essas vidas. O povo numa miséria. O médico ganhando R$60 por mês. $10 por mês. O povo venezuelano vem fugindo. Quando ontem Trump faz uma ação muito louca, que vai lá, quem sabe que o Trump mandou o exército lá em Caracas, na Venezuela, raptaram o Maduro e levaram preso para os Estados Unidos. Quem sabe disso? Parece que as notícias que o povo precisa ver, um bocado de gente não vê. Você tem que estar ligado. Porque tem um relógio de Deus. Tem um relógio de Deus aí que está andando. E as coisas estão acontecendo. E, infelizmente, no nosso país, os atuais mandatários, os que estão no poder, acharam o maior absurdo do mundo o Trump ir lá e raptar o Maduro. Mas ninguém fala do mal, da destruição. Aí aquela letra, o Trump está fazendo isso por causa do petróleo da Venezuela. Aí o próprio povo da Venezuela gravando inúmeros vídeos e dizendo assim, bem, e o que estava fazendo aqui o Irã, a China e a Rússia? Não eram pegando o nosso petróleo? Claro que Trump tem as suas intenções. Não é? E a declaração dele em relação ao país é América primeiro. Está certo? É o país dele. Ao tempo em que ele também está volta a realinhar a América do Sul. As Américas. Porque estava ficando tudo vermelha. Não é isso? Dias atrás agora, Trump atacou como é que chama aquele grupo islâmico lá que está matando milhares na Nigéria? Esqueci o nome. Não é, acho que não é Boko Haram, não, é um outro. E eles estavam matando milhares de servos do Senhor na Nigéria, tocando fogo nas igrejas, chegava nas igrejas, e disparava suas metralhadoras, matando o povo todo, uma coisa terrível. Trump mandou o exército lá e mandou bala nos caras, mandou dinamitar aqueles caras. Aí hoje eu vi vídeo do povo servo de Deus da Nigéria, para as ruas afora, nas praças, cantando louvores e celebrando a Jesus. Lá, vamos voltar agora para Venezuela. Quem viu o vídeo dos crentes saindo para a rua e o povo da Venezuela celebrando para as ruas afora, lá em Caracas? Quem viu? Quem viu lá na Argentina? Quem viu lá na Times Square, nos Estados Unidos? Em Nova York? Milhares de gente, porque esse povo eles tiveram que sair fugindo do seu país, largando família, o povo sendo separado, e hoje está todo mundo feliz. Aí pergunta, o Trump é crente? Não. Mas Deus levanta no tempo certo, porque diz a Bíblia que como ribeiros de água, assim é o coração do rei, nas mãos do Senhor, segundo o seu querer, ele o inclina. Então Deus está usando sim, aquele homem sim, para cumprir o seu propósito, em resposta à oração de um povo que está gemendo. Então dê glória a Deus. Aleluia. É isso. É isso. É preciso entender o que Deus está fazendo. Com Israel não foi diferente.
200 anos antes de Ciro nascer, Deus usou Isaías, no capítulo 45, para dizer que Ciro era o seu pastor. Ainda chamou ele de meu ungido, meu pastor, que fará toda a minha vontade. Ninguém entendia nada. Para pensar, não existia ninguém com o nome de Ciro. E Deus está usando o profeta para dizer que ele, no tempo certo, levantaria um homem e que Deus estava dando até o nome. Deus caprichou, né? Era mais fácil falar assim, daqui a tanto tempo eu vou levantar um libertador para libertar meu povo, abençoar meu povo, para proteger meu povo, guardar o povo, mandar de volta, dar dinheiro para reconstruir. Mas Deus ainda foi detalhista, foi chato. Eu levantarei a Ciro, ainda que não me conhece. O tempo passa, o povo vai para o cativeiro da Babilônia. Isaías avisou, o povo não se posicionava. Não é diferente dos crentes de hoje, não. Você fala, chama a posição, chama a se consertar com Deus, e entra no ouvido, sai no outro, e acha que está tudo certo. Era assim no tempo de todos os profetas da Bíblia. Depois vem Jeremias e continuou dizendo, confrontando. A Bíblia chama Jeremias de um profeta chorão, porque ele via o sofrimento que eles iriam passar. Ele avisava e chorava, porque o povo não se arrependia. Tanto é que ele escreve um livro chamado Lamentações de Jeremias, só lamento. Inclusive ele foi preso junto, quando foram todos capturados. Ele falava e os reis se levantavam contra ele, jogaram ele na cisterna, faziam todo o mal contra ele, ele querendo o bem da nação como boca de Deus, mas eles estavam cegos espiritualmente. Quase 200 anos passam. A Babilônia era um poder intocável, era o maior poder militar político da época, e Deus levanta um homem que coloca o nome nele de Ciro, que não sabia que era Deus, que não era dos judeus, que não sabia nada de culto e de adoração a Deus. O Espírito de Deus vai lá no ouvido dos pais e manda colocar o nome de Ciro. Oh Deus! Deus é soberano sobre todas as coisas, meu irmão! Nada foge ao controle dele. Tem coisas que acontecem que a gente não entende, mas ele tem propósito, porque a Bíblia diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisa que a gente não entende, que parece que veio para o mal, mas Deus está dizendo na sua palavra, e que a gente devia entender, né? Porque fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam. A gente tinha que orar assim, Senhor, eu não estou entendendo, eu estou sofrendo, está doendo, está ardendo, mas eu te louvo, porque minha vida está nas tuas mãos, o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe de todas as coisas, eu te dou glória. Glória a Deus. Deixa eu fazer um comentário aqui. Como é que um profeta, Isaías, levanta e diz que Deus iria levantar um homem que era Ciro? E ninguém entende, olha para mim por favor. Tem profecias que a gente não compreende o que está acontecendo. Então, em vez de questionar, de dizer que o profeta errou, que o profeta ministrou na carne, claro que tem profeta que erra, amém? A gente tem que ter discernimento espiritual para saber. Tem gente ministrando na carne, e tem gente que é especialista em só liberar a palavra boa, especialmente aqueles que vivem fazendo campanha com o povo para ganhar uma oferta. Só dá palavra boa, não dá uma cajadada, porque se der a cajadada não ganha oferta. Mas vamos lá. E aí vem uma palavra de que um homem chamado Ciro, assim, Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, chamou ele de quê? Ungido. A Ciro, a quem tomo pela mão
direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir adiante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isso é, Deus iria levantar um homem ímpio, sim, para disciplinar, corrigir outros homens ímpios que tinham plantado o mal e queriam colher o mal. Quantos estão entendendo? Isso é muito poderoso. Você está plantando Nabucodonosor, depois vem Belsazar. Lembra da mão que aparece na parede escrevendo que o reino dele foi tomado? Gente, a Babilônia era impossível de entrar no reino da Babilônia. E ele cercou, ficaram 2 anos cercando, até que um desertor aparece e dá o mapa da cidade para Ciro. O rio Eufrates passava dentro da cidade. Ciro, com seu exército, em 2 anos, eles fizeram um trabalho para desviar a água do Eufrates. E aí eles entraram na cidade pelo rio, sem água. Então foi um maior susto, um negócio muito louco. Então olha para mim, dá a primeira palavra. Quando Deus falar, você não entender, põe a palavra de molho, vai orar. Senhor, não estou entendendo nada, parece que não tem nada a ver comigo, que às vezes não é para o momento, é para daqui um tempo, é para daqui uma época, amém? Então tudo o que você faz? Deixa de molho na presença de Deus a palavra, vela por ela, apresenta diante do Senhor, esperando, porque se é de Deus, no seu tempo você vai entender e ela vai se cumprir. Glória a Deus! Então diga comigo, Deus é soberano, Ele é onipotente, Ele é autossuficiente. A gente vê tanta maldade no mundo que a gente fica assim, Deus não está vendo? Está vendo e está sofrendo. Mas tem a hora da intervenção. Hoje eu estava vendo um vídeo de Cindy Jacobs, uma profeta do Senhor mundialmente respeitada. Porque quando essas coisas estão acontecendo, eu começo a fuçar para eu tentar entender o que Deus está fazendo. E aí passou um vídeo dela de anos atrás, falando de um ditador na África que ia cair. O cabra caiu. E falando que o Maduro ia cair. O Maduro caiu. E tem mais palavras em relação a outros que também cairão. Então a palavra de ordem é: você vê injustiça, não pare de orar. Apresente tudo diante do Senhor, seja na sua vida, seja na vida dos outros, seja no país, seja pelo mundo afora. Apresenta tudo ao Senhor, pedindo a intervenção. Você sabe uma oração que eu faço sempre? Senhor, que os inimigos da igreja e que os inimigos da pátria sejam abatidos, que o Senhor destrua todos eles. Eu oro assim, gente. Inúmeras vezes eu apresento essa oração diante de Deus. Nome por nome das autoridades. Federal, estadual, municipal. Assim. Então diga, a vontade de Deus é perfeita. Deus é onipotente. E a vontade de Deus é irreversível. Ele é soberano, absoluto, em cada recanto dos seus vastos domínios. Glória a Deus. Tem mais coisa aqui para você dizer. Ouça, há apenas uma alternativa. Ou Deus domina ou ele é dominado. Ele domina ou ele é dominado? Então diga, Deus domina. Ou ele impera ou é subalterno. Impera. Ele cumpre a sua vontade ou ela é impedida pelas criaturas. Aceitando-se o fato de que Deus é o Altíssimo, dê glória a Ele.
mais forte, o único poder, potentado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você está entendendo que ele usa os servos, mas usa também até quem não é servo para cumprir a vontade dele. Dê glória a Deus. Deus usa até Satanás, você quer saber? Às vezes o diabo trama tudo contra você, vai lá e faz aquela bagaceira, Deus levanta, pega aquela situação e transforma em bênção na sua vida. Às vezes usa para despertar, você cai a ficha. Ai meu Deus, eu quero Deus, eu vou para a igreja. Aleluia! Revestido de sabedoria, de poder ilimitado, não há possibilidade de resistir a sua ação. Ele vai fazer cumprir a sua vontade. Glória a Deus. Vamos caminhar um pouquinho mais. Eu devo ficar alguns domingos tratando desse tema. E Deus disse para ele: ainda que não me conheces, 200 anos do cara nasceu. Ainda que não me conheces, por amor de Israel eu te chamei pelo teu nome. Por amor de quem? Por amor de quem? Então Deus levantou um rei por amor a Israel, mesmo ele sendo ímpio, ele achando que ele era o tal, que era a sua força e o seu poder que o colocou lá. Não, é Deus quem o colocou lá. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele: você não me conhece, mas por amor a Israel, minha nação eleita, eu te chamei pelo nome, lhe dei um sobrenome, lhe engrandeci no mundo, ainda que não me conheces. Essa é uma das passagens mais curiosas na Bíblia. Como Deus pode chamar e usar um rei ímpio a favor do seu povo? Em sua soberania, Deus pode usar um ímpio para favorecer a você? Sim ou não? Deus pode usar um ímpio para te abençoar? Gente que vai com a sua cara, porque o Espírito de Deus colocou isso no coração da pessoa. Dê um glória a Deus. Então diga: Deus cuida de mim. Essa tempestade que você está passando, isso é marolinha, viu? Isso é, como dizia meu pai, café pequeno diante do poder do Altíssimo. Viu, Raimundo? Recebe aí. Aleluia. Então vamos lá. Deus não faz nada sem propósito. Você pode repetir? Ciro nasceu, cresceu, enriqueceu, ganhou nome e renome para cumprir um propósito profético. Cumprir um propósito profético. Deus prometeu dar-lhe tesouros encobertos e riquezas escondidas. É brincadeira? Por causa do seu povo. Ó vermezinho de Jacó, olha para mim. Não fica com medo não. Fica preocupado não, viu? Põe o coração no Senhor e descansa nele. Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai te dar vitória. Nos tempos mais difíceis, você vai ver a provisão de Deus. As previsões humanas não são boas no mundo, na política, na economia, no nosso país, mas você não está em crise, nós estamos em Cristo. Ele é fiel e esse será o tempo que Ele mais vai te abençoar, que Ele mais vai te prosperar. É o ano das novidades de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E eu quero pedir uma coisa. Esse povo aqui não tem costume de dar testemunho. Tem que aprender a dar testemunho. Em nome de Jesus você vai dar testemunho. À medida que as bênçãos forem chegando, que as respostas de Deus forem chegando, você vai pedir a palavra para dar testemunho. Porque a sua palavra vai fortalecer a vida do outro. Amém? Glória a Deus. Deus não tem problema em enriquecer a ninguém. Você recebe essa palavra? Se até o ímpio ele enriquece, por que ele não pode te enriquecer? Deus fez isso com Abraão, fez com Davi, fez com Salomão. Todos eles foram abençoados por Deus com grandes riquezas.
A verdadeira riqueza é um dom divino, é Deus quem dá. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz: jamais diga no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder, esses bens, essas conquistas, essa sabedoria. Antes, isso é pelo contrário, te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá força para adquirir poder, para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Então, mantenha o coração humilde, porque quem vai te dar graça é Ele, quem vai te dar sabedoria é Ele, quem vai te dar capacidade para fazer bons negócios é Ele, quem vai te promover no trabalho, na empresa, nos negócios, é Ele, é Ele, é Ele, tudo vem dEle. Você terá ideias que ninguém teve. Você recebe? Você terá ideia, sabedoria, estratégia para fazer para grandes conquistas, mas reconhecendo que tudo vem dEle, para a honra e glória dEle. Glória a Deus. Riquezas precisam estar aliadas a propósitos benéficos. Você acha que Deus vai enriquecer a gente só para a gente ser egoísta e só pensar no nosso mundinho e não abençoar, não servir, não abençoar a sua obra? Tem tanta coisa para ser feita, e eu quero te dizer que Deus precisa de parceiros. Será que você tem coragem de se comprometer e dizer: Senhor, conta comigo, e o que puseres nas minhas mãos eu serei fiel, eu serei liberal, a obra do Senhor vai andar. Tem uma escola ainda que nós sonhamos em fazer, terminar, começamos a construir ali e paramos. Deus tem muito a fazer. Glória a Deus. Riquezas serão concedidas aonde houver propósito. Entendeu isso? Deus entregou as riquezas a Ciro por amor de Israel. Isaías profetizou 700 anos antes. Ciro atingiu o apogeu, poder absoluto, em 538 a.C. Isaías profetizou a grandeza do rei Ciro 200 anos antes de sua glória. Foi chamado de Ciro o Grande. O rei Ciro viveu seu apogeu após invadir e derrotar a grande Babilônia. Queridos, Ciro entendeu seu propósito de vida. Após os profetas do Senhor, e entre eles Daniel, que Deus colocou lá, que viveu ainda no primeiro ano de Ciro, pegou a Bíblia em Isaías e em Jeremias e mostrou para ele: ô Ciro, Deus falou há 200 anos antes de você nascer, Ele deu até seu nome. O quê? Meu nome? Aonde? Está aqui. E mostrou no rolo, na palavra, nos pergaminhos. E diz que você iria abençoar o seu povo, queria promover seu povo, libertar seu povo, mandar recursos e condições para a restauração de Jerusalém. Após ler o livro de Isaías, Ciro descobriu o porquê de seu poderio e sua riqueza. Aí que ele foi entender. Quer dizer que tudo isso que Deus me deu, colocou na minha mão, foi por causa de um propósito. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe qual é o propósito para o qual Deus te constituiu nessa terra? Persiga o propósito, ore por ele, e você só se sentirá plenamente realizado quando estiver dentro do propósito. Ele entendeu porque conquistou o mundo e até a imbatível e impenetrável Babilônia, com seus largos e altos muros. O historiador Flávio Josefo, historiador judaico do primeiro século, registrou em sua obra chamada Antiguidades. Você procurar, você acha esse livro para comprar, Flávio Josefo, mas acha também na internet. Ele diz que Ciro leu o que estava predito acerca dele no livro do profeta Isaías, e que foi escrito cerca de 200 anos antes que ele tivesse nascido, que Deus o havia constituído soberano sobre muitas nações, e a partir disso se sentiu inspirado a fazer o povo de Deus voltar a Jerusalém e reconstruir o templo. Ciro ficou tão perplexo com essa profecia, porque não apenas falava Deus, mas lhe conferia o nome pelo qual era chamado, que mandou reunir na Babilônia os principais dos judeus e anunciou que lhes permitia voltar ao seu país e reconstruir
a cidade de Jerusalém e o templo. Agora olha para mim. Tem gente que ainda que Deus faça tudo, teima em ficar fora do propósito. Você acha que todo o povo judeu que estava na Babilônia se levantou e voltou? O primeiro grupo foi com Esdras. Se eu não estou enganado, foram 43 mil pessoas, só que eles eram milhares. Depois houveram mais duas outras ocasiões, levas, em que o povo foi conduzido para lá, sempre um número mínimo. Por quê? Porque eles acostumaram com a Babilônia, acostumaram com a beleza, acostumaram com o poder, passaram a ter influência, passaram a ter negócios, passaram a ter vida ali, e eles então desistiram, não queriam voltar para a pátria. Tem muita gente assim. Deus tem propósito, mas você está sossegado, não gosta de mudança, não se abre ao novo, já se acomodou onde está e o que está fazendo, perdendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus. Fique em pé, por favor, que eu vou parar aqui, estou só introduzindo esse tema que eu vou passar alguns domingos tratando sobre ele. Pastora Sabrina vai falar. Graça e paz, igreja, amém? Quando o apóstolo estava ministrando sobre a parte de que Deus levanta o ímpio para nos abençoar, o Senhor queimou no meu coração para eu dar esse testemunho, e eu fiquei dali segurando, e o Senhor falou assim: não saia daqui sem dar esse testemunho, que ele vai edificar a vida de alguém. Todos sabem o que aconteceu, eu creio que a maioria sabe o que aconteceu na nossa loja. Nós perdemos 100% do nosso estoque daqui de Eunápolis, e nós estamos recomeçando. E o que eu quero falar para vocês é algo muito pontual sobre isso. Nós recebemos 3 ofertas de pessoas que nos amam e que nos cederam gratuitamente o ponto para nós abrirmos a próxima loja. Das 3, a gente pôde escolher qual que nós queríamos. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso: o Senhor levantou, e tantos outros que têm nos abençoado, que não têm princípios cristãos, princípios de Deus, mas Deus levanta para abençoar os seus. Então, se você está vivendo em algum momento, saiba que o Senhor, algum momento de dor, de tristeza, e Deus tem levantado alguém para te erguer, para te ajudar, para te levantar. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida, através de alguém que Ele levanta para te ajudar. Sabe, às vezes a gente é tão religioso, né, ao ponto de negar bênçãos na nossa vida, por escolher de quem que vem essa bênção. E o Senhor está dizendo aqui hoje: eu levanto um ímpio para te abençoar. Nós estaremos reinaugurando a nossa loja num ponto que nós escolhemos, em que a gente vai poder ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto tempo a gente quiser, sem pagar nenhum real de aluguel, até nós reconstruirmos a nossa. Mas isso não vem de nós em momento nenhum, é soberania do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Deus está falando contigo. Você é dele, Ele cuida de você. Coloque as suas dores diante dele, suas lutas, seus problemas. Faça alinhamento da sua vida. O que é que está fora de ordem? Porque tem gente que nunca abençoou e quer ser abençoado. Nunca gostou de semear. Nem o mínimo que é o dízimo não consegue entregar. Mas quer a bênção. Então o que que faz? Pede perdão: Senhor, estou zerando tudo. Sabe o que você faz? Não adianta, se você não conseguiu ser até agora, não adianta dizer assim: não, eu vou começar a pagar, não, pagar o atrasado. Não, peça perdão ao Senhor, me procura que eu oro por você, em nome de Jesus, te liberando no mundo espiritual. Zera tudo, começa de novo, ser fiel a partir de agora. Se tem alguma outra coisa desajustada na sua vida, ponha no altar de Deus, peça perdão ao Senhor, faça conserto com o Senhor. Eu não sei o que é,
é cigarro, é bebida, são jogos, tem tanta gente envolvida com jogo, meu irmão. Gente crente envolvido com as bets. Tigrinho. Mulheres aos montes. Fazer concerto com Deus. Então eu vou chamar para 2 propósitos. Um é ajustar sua vida diante de Deus. Pedir, Espírito Santo, sonda meu coração, vê o que não está certo na minha vida. Porque se você estiver passando por guerra, e não é por causa de desajuste, saiba que Deus está te preparando para coisas maiores. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Amém? Então descanse na soberania dEle.